Livro dos Mártires de John Foxe, capítulo 13, Julgamento, Condenação e Martírio de Ridley e Latimer. E assim, gentil leitor, você pode ver as biografias de Mestre Ridley e de Mestre Latimer apresentadas separadamente. Agora, vamos juntá-los, já que foram unidos num único martírio. No dia 28 de setembro de 1555, foi recebido em Oxford um mandado expedido pelo cardeal Pole, endereçado a John Wright, bispo de Lincoln, Dr. Brooks, bispo de Gloucester, e Dr. Holliman, bispo de Bristol, esclarecendo que os três, ou dois deles, teriam plenos poderes para julgar Mestre Hugo Latimer e Mestre Ridley, acusados de defender abertamente diversas opiniões errôneas nos debates realizados em Oxford. Caso eles se retratassem de tais opiniões, então os juízes delegados teriam poderes para receber de volta esses penitentes e de imediato conceder-lhes a reconciliação do Santo Padre, o Papa. Mas, se os referidos Hugo Latimer e Nicholas Ridley mantivessem suas posições errôneas, então os bispos delegados deveriam declarar os hereges, excluindo-os completamente da igreja e autorizando a punição adequada. Consequentemente, no dia 30 de setembro, os referidos bispos aguardavam apostos na Escola de Teologia de Oxford. O primeiro a apresentar-se foi Mestre Ridley. Assim que entrou na escola, ouviu a leitura do mandado assinado pelo cardeal. Mas Dr. Ridley, que de cabeça descoberta humildemente aguardava a explicação de sua convocação, tão logo ouviu o nome do cardeal e o de sua santidade, o Papa, pôs seu chapéu na cabeça. A supremacia usurpada e a falsa autoridade do bispo de Roma, eu absolutamente recuso e a elas renuncio. Não posso de modo algum prestar-lhe obediência ou honrarias, sob pena de defender com tais atitudes a verdade da palavra de Deus. O bispo de Lincoln, depois de 3 admoestações inúteis, ordenou que um dos débeis arrancasse o chapéu da cabeça do Mestre Ridley. Este, curvando-se perante o oficial, gentilmente permitiu que o removesse. Depois disso, num longo discurso, o bispo exortou a retratar-se e a reconhecer a supremacia do Papa. Então Mestre Ridley pronunciou-se da seguinte maneira: no que se refere às palavras de Cristo, das quais Vossa Excelência deduz a fundação da Igreja sobre Pedro, realmente a passagem não deve ser entendida como o Senhor a interpreta. De fato, depois que Cristo havia perguntado a seus discípulos quem os homens julgavam que ele era, e eles haviam respondido que alguns diziam que ele era um profeta, outros que ele era Elias, uns isso, outros aquilo, então disse ele: quem dizeis vós que eu sou? Então disse Pedro: eu digo que tu és Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Cristo: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que quer dizer sobre esta pedra, não significando o próprio Pedro como se constituísse um homem mortal, tão frágil e quebradiço para ser a fundação de sua igreja firme e infalível, mas sim que sobre esta pedra rochosa, isto é, essa tua confissão de que eu sou filho de Deus, eu reconstruirei a minha igreja. Pois aqui está a fundação e o começo de toda a cristandade, a confissão com a palavra, coração e mente, de que Cristo é o Filho de Deus. Mas o bispo, ignorando essa resposta, foi em frente. Nós não estamos aqui para raciocinar com o Senhor. Devemos, porém, proceder propondo-lhe alguns artigos sobre os quais exigimos sua resposta de modo direto, dizendo sim ou não a cada um deles, aceitando-os ou rejeitando-os, sem maiores discussões e arrazoados. Os artigos lhes serão lidos agora. Amanhã às 8 horas, na Igreja de Santa Maria, nós exigiremos e tomaremos as suas respostas. Artigos apresentados em conjunto e em separado ao Dr. Ridley e Mestre Latimer pelo delegado do Papa. 1. Nós alegamos contra você, Nicholas Ridley, e contra você, Hugo Latimer, em conjunto e em separado, que você afirmou, defendeu e sustentou publicamente que o verdadeiro corpo natural de Cristo, após a consagração do sacerdote, não está realmente presente no sacramento do altar. 2. Que você afirmou publicamente e defendeu que no sacramento do altar permanece a substância de pão e vinho.
3. Que você afirmou pública e obstinadamente a sustentação de que na missa não ocorre nenhum sacrifício propiciatório para os vivos e os mortos. Depois que Mestre Ridley foi entregue ao prefeito da cidade, o bispo ordenou que os guardas fizessem entrar o outro prisioneiro. Então, Mestre Larimer dobrou um dos seus joelhos até o solo, segurando o chapéu na mão, exibindo um lenço na cabeça, sobre ele um barrete de dormir e uma grande boina de abas largas, pendentes e abotoadas sob o queixo. Vestia uma surrada sobrecasaca de frisa típica de Bristol, presa ao corpo com um cinto barato, do qual pendia seu Novo Testamento preso a uma longa tira de couro. Trazia os óculos sem estojo algum pendurados no pescoço e caídos sobre o peito. Depois de seu gesto, o bispo pôs-se a falar assim: o que deveria impedi-lo de confessar o que o reino inteiro confessa, de abandonar o que o rei e a rainha abandonaram e o reino inteiro repudiou, foi um erro comum que agora foi confessado por todos. Repudiá-lo não deveria causar-lhe mais embaraço do que nos causa a todos nós. Portanto, Mestre Larimer, pelo amor de Deus, lembre-se de que o Senhor é um ancião. Poupe seu corpo, não queira apressar a morte e, sobretudo, pense na salvação de sua alma. Se o Senhor morresse nesse seu estado, seria um sacrifício nauseabundo para Deus, pois é a causa que faz o mártir e não a morte. Considere que se morrer neste estado, o Senhor morre sem a graça divina, pois fora da igreja não há salvação. O bispo disse que eles não estavam ali para debater com o Mestre Larimer, mas para colher suas respostas precisas aos artigos deles. E assim começou a propor-lhe os mesmos artigos que haviam sido propostos a Mestre Ridley. No dia seguinte, 1º de outubro, logo depois das 8 horas, as autoridades se dirigiram para a igreja de Santa Maria. Quando estavam apostos num alto trono, todo enfeitado com panos de crepe e seda, apresentou-se Mestre Ridley. Tomou então a palavra o bispo de Lincoln. Nós estamos aqui para acolher suas respostas precisas aos nossos artigos. Se o Senhor trouxe as respostas por escrito, nós a receberemos. Mas se o Senhor escreveu qualquer outra coisa, nós não a receberemos. Então Mestre Ridley retirou do bolso um papel e começou a ler o que havia escrito. O bispo de Lincoln, porém, ordenou a um dos débeis que tirasse dele o texto. Mestre Ridley pediu licença para lê-lo, dizendo que nada mais era do que sua resposta. Todavia, o bispo de modo algum quis ouvi-lo. Resposta de Ridley: ora, Excelência, o senhor exige minha resposta e não permite que a manifeste? Lincoln: Mestre Ridley, nós primeiro verificaremos o que está escrito e depois, se considerarmos dignos de ser lido, o senhor tornará público. Mas se antes não nos entregar o texto, nós não consideraremos nenhuma de suas respostas. Assim, Mestre Ridley, vendo que não havia outro remédio, entregou o escrito a um dos oficiais, que o passou ao bispo. Depois que este o conferiu com outros 2 colegas, recusou-se a lê-lo, dizendo que continha palavras blasfemas. Portanto, ele não encheria os ouvidos da plateia com aquilo e assim não abusaria de sua paciência. O bispo de Gloucester, bem como o bispo de Lincoln, pediram com muitas palavras que Mestre Ridley mudasse sua opinião, mas este respondeu taxativamente que não estava absolutamente convencido de que a religião defendida por ele se fundamentava na palavra de Deus. Portanto, não podia, sem grande ofensa ao Senhor e grande perigo e risco para sua alma, abandonar seu mestre, o Senhor Deus. Todavia, pediu ao bispo de Lincoln sua permissão, uma vez que Sua Excelência dissera no dia anterior que ele teria oportunidade de mostrar a razão pela qual ele não podia, em sã consciência, admitir a autoridade do Papa. O bispo disse-lhe que tinha uma permissão, mas deveria limitar-se a dizer 40 palavras, e que ele contaria nos dedos. Imediatamente, Mestre Ridley começou a falar. Antes, porém, que terminasse meia frase, os doutores circunstantes gritaram que o número se esgotara, e com isso o fizeram calar-se. De imediato, o bispo de Lincoln leu a sentença condenatória que rebaixava Mestre Ridley de sua dignidade episcopal e sacerdotal e de todas as ordens eclesiásticas, declarando que ele já não era um membro da igreja e estava entregue ao poder secular para receber sua punição. Então Mestre Ridley foi entregue como prisioneiro ao prefeito da cidade,
De imediato, mandaram buscar Mestre Latimer, a quem o bispo de Lincoln pediu que se retratasse, renegasse seus erros e voltasse para a Igreja Católica. Não, Excelência, interrompeu Mestre Latimer. Eu confesso que há uma Igreja Católica. Mas não é aquela que o senhor chama de católica. Esta é a verdadeira. Esta, na verdade, deveria chamar-se diabólica. Aleluia. Uma coisa é dizer Igreja Romana, outra coisa é dizer Igreja Católica. Devo, neste ponto, fazer uso no conselho de Cipriano, que na ocasião em que foi interrogado por vários bispos, perguntou aos que o julgavam quem tinha mais probabilidade de ser a Igreja de Cristo, se aquele que era perseguido ou aqueles que o perseguiram. Cristo, disse ele, previu que seus seguidores devem carregar a sua cruz. Cristo revelou que seus discípulos sofreriam perseguições e hostilidades. Que acham então, Excelência? Qual é a mais provável, a Igreja de Cristo, a sede Roma, que tem sido uma perseguidora incessante, ou o rebanho que incessantemente tem sido perseguido até a morte? Depois que o mestre Latimer havia respondido que não podia nem queria negar o seu mestre Cristo e sua verdade, o bispo de Lincoln pediu-lhe que prestasse atenção. Em seguida, quando o mestre Latimer se preparou para ouvir alguma novidade, o bispo leu-lhe a sentença condenatória, após o que os 3 bispos suspenderam a sessão e dissolveram a assembleia. Mestre Latimer pediu que o bispo cumprisse a promessa feita no dia anterior, quando dissera que ele teria permissão de explicar livremente por que negava a autoridade do Papa. Mas o bispo disse que não podia ouvi-lo e não falaria com ele. Entregou então Mestre Latimer ao prefeito da cidade, dizendo: agora ele é seu prisioneiro, senhor prefeito. Assim, Mestre Ridley e Mestre Latimer continuaram na prisão até o dia 16 de outubro de 1555 d.C. No dia 15 pela manhã, Dr. Brooks, bispo de Gloucester, e o vice-chanceler de Oxford, Dr. Marshall, com diversos dirigentes da universidade, reuniram-se na casa do Sir Irish, então o prefeito de Oxford, onde Dr. Ridley estava preso em regime fechado. O bispo de Gloucester informou-lhe a razão do encontro, dizendo que, mais uma vez, Sua Majestade a Rainha lhe oferecia sua generosa clemência. Aleluia! Se ele retornasse à fé de seu batismo. Se ele se retratasse, eles procederiam de acordo com a lei. Excelência, disse Dr. Ridley, quanto à doutrina que ensinei, minha consciência me assegura que era perfeita e consoante com a palavra de Deus. Essa doutrina, com a ajuda de Deus, hei de sustentá-la enquanto minha língua puder vibrar e meu corpo respirar e confirmar com o zelo de meu sangue. Já que o senhor não aceita a clemência da rainha, disse o bispo de Gloucester, nós somos obrigados a proceder de acordo com as ordens que temos de rebaixá-lo, privando da dignidade de sacerdócio. Portanto, o senhor será entregue ao poder secular e já sabe o que acontecerá depois. Resposta de Ridley. Façam comigo o que aprouver e Deus lhe permitir. Eu me dou por satisfeito em acatar o que decidirem de todo o coração. Resposta de Gloucester. Tire o chapéu, mestre Ridley, e vista essa sobrepeliz. Ridley. Não, eu não. Não, eu não. Gloucester. Mas é o que o senhor deve fazer. Não, não o farei. Vai ter de fazê-lo, portanto, não crie confusão e vista sobrepeliz. Ridley, sinceramente, só será vestida por mim se for contra a minha vontade. O senhor não vai vesti-la? Não, isso eu não farei. Mas ela será colocada sobre o seu corpo de qualquer jeito. Façam o que lhe aprouver. Ficarei satisfeito com isso e nada mais. O servo não está acima do seu Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo foi tratado com tanta crueldade, conforme reza a Escritura, e ele tudo suportou com paciência, com muito mais razão, o mesmo deve acontecer com os seus servos. Puseram sobre Ridley toda a parafernália da missa, e ele passou a atacar com veemência o bispo de Roma e toda aquela fantasia tola, de modo que o bispo Brooks ficou extremamente furioso e o mandou calar a boca. Dr. Ridley respondeu que enquanto a língua e os pulmões lhe permitissem, ele falaria contra seus abomináveis feitos, sem se importar com o que pudesse acontecer com ele por agir assim. Ao ouvir essas palavras, um dos circunstantes, um certo Edred, que na época ministrava aulas de grego,
disse ao Dr. Brooks: Excelência, segundo a lei ele deveria ser amordaçado, portanto, que seja amordaçado. Ouvindo isso, o Dr. Ridley fixou-o com um semblante sério, balançou a cabeça e com um suspiro disse: Ora, ora, ora. Depois deram prosseguimento às suas atividades. Todavia, ele não parava de repetir coisas desagradáveis aos seus ouvidos, mesmo que um ou outro mandasse calar a boca para não se ver forçado a fazê-lo contra sua vontade. Quando chegaram ao ponto em que o Dr. Ridley deveria segurar o cálice e a hóstia grande, chamada Pão do Cântico, ordenaram-lhe que o segurasse nas mãos. Ele disse que não o faria. Por ele, tudo iria parar no chão. Então, alguém foi escolhido para segurar o cálice e a hóstia, enquanto o bispo Brooks lia um texto jurídico em latim, cujo teor era o seguinte: nós o privamos do ofício da pregação do evangelho. Ao ouvir essas palavras, Dr. Ridley emitiu um profundo suspiro e, erguendo os olhos aos céus, disse: Ó Senhor, perdoa-lhes essa maldade. Depois que todo esse abominável e ridículo ritual de rebaixamento foi solenemente concluído, o Dr. Ridley dirigiu-se ao Dr. Brooks, dizendo: Se os senhores terminaram, peço permissão para falar um pouco sobre o que aconteceu aqui. Brooks respondeu dizendo: Mestre Ridley, nós não podemos conversar com o senhor. O senhor está excluído da igreja e a lei diz que não podemos falar com ninguém que seja fora da igreja. Disse então Mestre Ridley: Vendo que os senhores não se dignam conversar comigo e não querem me ouvir, que remédio me resta, exceto ter paciência? Ponho a causa nas mãos do meu Pai Celestial. Ele há de reformar o que está errado quando lhe aprover. Disse então Mestre Ridley: Peço-lhe, Excelência, que seja meu intermediário junto à Sua Majestade a Rainha, intercedendo por muitos pobres, sobretudo pela minha irmã e seu marido aqui presente. Eles recebiam de mim seus parcos meios de subsistência, enquanto eu ocupava a sé de Londres. Agora esses meios lhes foram subtraídos por aquele que ocupa o meu lugar. Contra toda a lei e a consciência, aqui está o meu pedido para Sua Majestade, a Rainha, em benefício deles. Vou ler para que o Senhor entenda melhor a questão. Quando chegou ao trecho em que se referia nominalmente à irmã, ele chorou, de modo que por um breve espaço de tempo não conseguia falar. Cessado o pranto, disse ele: Fui traído pela natureza, mas já passou. Disse então Brooks: De fato, Mestre Ridley, seu pedido é muito legítimo e honesto, portanto, tenho o dever de consciência de interceder por eles junto à rainha. Quando tudo estava concluído, o Dr. Brooks chamou os guardas e entregou-lhes Mestre Ridley com a ordem de cuidar dele em segurança, sem permitir que ninguém falasse com ele. Deu-lhe instruções para conduzir o prisioneiro ao local da execução quando recebesse ordens para isso. Na noite anterior à execução, durante o jantar na casa do Sr. Irish, sob cuja custódia ele se encontrava, Mestre Ridley convidou sua anfitriã e os seus demais comensais para suas bodas. De fato, disse ele, amanhã devo me casar. Mostrava-se alegre como nunca, pedindo que sua irmã comparecesse às bodas. Perguntou a seu irmão presente, à mesa, se ela encontraria forças em seu coração para aceitar o convite. Respondeu ele: Sim, acredito que sim, com todo o seu coração. Ouvindo tais palavras, Mestre Ridley disse que se alegrava. Essa conversa fez a Sra. Irish chorar. Mas Mestre Ridley a consolou dizendo: Sra. Irish, agora vejo muito bem que a senhora não me ama. Suas lágrimas me parecem dizer que a senhora não vai participar das minhas bodas e não está satisfeita com o meu casamento. De fato, a senhora não é tão amiga como eu pensava que fosse. Mas acalme-se. Embora o café da manhã possa ser ríspido e penoso, tenho certeza de que a ceia será mais agradável e doce. Quando deixaram a mesa, seu irmão ofereceu-se para vigiar aquela noite com ele. Mas Mestre Ridley respondeu: Não, não é preciso, pois eu penso que se Deus quiser esta noite vou para a cama e dormir tranquilo como sempre fiz. Escolheu-se como local da execução a vala existente junto à faculdade Balliol, na zona norte da cidade, para evitar qualquer tumulto possível que pudesse impedir a queima dos condenados. Lord Williams recebeu ordens expressas por cartas da rainha para acompanhar a execução com plenos poderes. Quando tudo estava pronto, foram trazidos os prisioneiros. Mestre Ridley vestiu uma túnica negra forrada com peles de marta. Ele costumava usar quando era bispo. Usava um echarpe igualmente
forrado em volta do pescoço. Cobria-lhe a cabeça um parrete de dormir e sobre ele um chapéu armado. Calçava um par de chinelos. Assim vestido, dirigiu-se à fogueira entre o prefeito e um vereador. Atrás dele seguia Mestre Latimer, vestindo uma pobre sobrecasaca de frisa de Bristol já muito surrada. Na cabeça, um boné abotoado e um lenço. Uma longa túnica cobria-lhe as calças caindo até os pés. A visão provocou nos circunstantes um sentimento de lástima, contemplando a honra que esses homens tiveram tempos antes e a desgraça que agora sobre eles se abatia. Mestre Ridley, ao encaminhar-se para o bocardo, ergueu os olhos para o local onde Mestre Cranmer se encontrava, talvez na esperança de vê-lo à janela e lhe dirigir a palavra. Mas Mestre Cranmer estava ocupado num debate com Frei Soto e seus colegas, de modo que não pôde vir. Olhando para trás, Mestre Ridley viu Mestre Latimer que o seguia e lhe disse: "Ah, você está aí?" "É", disse Mestre Latimer, "eu estou seguindo o mais rápido possível." E assim os dois chegaram à fogueira. Dr. Ridley, com um semblante muito sério, ergueu as duas mãos e olhou para o céu. Depois, vendo o Mestre Latimer com os olhos cheios de alegria, correu até ele, deu-lhe um abraço e um beijo e o confortou, dizendo: "Tenha coragem, irmão, pois Deus vai temperar a fúria das chamas, ou então nos dará forças para suportá-las." Depois encaminhou-se para a fogueira, ajoelhou-se ao lado dela e a beijou e pôs-se a orar, causando a mais profunda emoção dos circunstantes. Atrás dele, Mestre Latimer também já estava ajoelhado e invocava a Deus com o mesmo fervor. Em seguida, o Dr. Smith começou a dirigir-lhes um sermão baseado neste texto de São Paulo. "Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará." Com essas palavras, alegou ele que é a boa natureza da causa e não a forma da morte que torna uma pessoa santa. E confirmou suas palavras com uns exemplos de Judas e de uma mulher de Oxford que se enforcara pouco tempo antes. Terminou com uma breve exortação para que se retratassem e retornassem ao seio da igreja e assim salvassem a alma e a vida. Disse o Dr. Ridley ao Dr. Latimer: "Você quer responder ou eu respondo?" Disse-lhe Mestre Latimer: "Comece você, por favor." "Pois não?" disse Mestre Ridley. Terminado aquele cruel sermão, Dr. Ridley e Mestre Latimer ajoelharam-se perante Lord William de Thame, e Mestre Ridley tomou a palavra dizendo: "Eu lhe suplico, Excelência, pelo amor do próprio Cristo, deixe-me dizer 2 ou 3 palavras." Enquanto Sua Excelência inclinava a cabeça na direção do prefeito e do vice-chanceler para saber se ele poderia dar-lhe a permissão de falar, os guardas e o vice-chanceler, Dr. Marshall, correram na direção do prisioneiro e taparam-lhe a boca com as mãos, dizendo: "Mestre Ridley, se renunciar às suas opiniões erradas e se retratar de seus erros, o Senhor terá não apenas a liberdade para falar, mas também o benefício de qualquer súdito, isto é, a sua própria vida." "Não tem alternativa?" perguntou Mestre Ridley. Não tem", disse o Dr. Marshall. "Bem", disse Mestre Ridley, "enquanto meu corpo respirar, eu jamais negarei o meu Senhor Cristo e sua verdade manifesta. Seja feita em mim a vontade de Deus." Logo em seguida, eles receberam ordens para preparar-se, o que fizeram com total submissão. Mestre Ridley tirou a túnica e a charpe para entregá-las ao Sr. Cheapside, seu cunhado. Algumas peças de seu vestuário de pouco valor ele as doou, outras os guardas tomaram dele. Diversos pequenos objetos ele também doou a alguns cavalheiros que choravam de compaixão. Por exemplo, o Sr. Henry Lee recebeu uma moeda de prata
e diversos cavalheiros ligados a sua excelência. O Lord Williams ganharam lenços, ou nozes moscadas, ou raspa de gengibre. Seu relógio, assim como outros objetos que trazia consigo, deu-os a quem estava mais perto dele. Alguns puxavam as pontas das calças e feliz era quem podia conseguir algum de seus farrapos. Calmamente, Mestre Latimer permitiu que o seu guarda lhe tirasse as meias e outras peças de seu vestuário, todas muito simples, trajando apenas sua roupa íntima. Surgiu perante os olhos dos circunstantes como uma pessoa de belo porte. Se quando totalmente vestido dava a impressão de ser um homem magro e alquebrado, agora parecia ereto e visto de relance. Era um cidadão garboso. Mestre Ridley ergueu as mãos e disse: Ó Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração, pois tu me chamastes para que eu ensinasse sobre ti até a morte. Eu te imploro, Senhor Deus, tem piedade deste reino da Inglaterra e livra-o de todos os seus inimigos. Depois o ferreiro apanhou uma corrente e passou-a em volta da cintura do Dr. Ridley e Mestre Latimer, enquanto ele martelava um grampo para prendê-la. O Dr. Ridley pegou a corrente e a sacudiu, dizendo ao ferreiro: Meu bom amigo, martele bem forte, porque a carne seguirá seu curso. Em seguida, seu irmão lhe trouxe um pacote de pólvora para prendê-lo em volta do pescoço. Mestre Ridley perguntou o que era. É pólvora, respondeu-lhe o irmão. Então disse ele: Eu aceito como tendo sido enviada por Deus. Você tem mais um pouco para o meu irmão? Perguntou, referindo-se a Mestre Latimer. Tenho sim, respondeu-lhe o irmão. Então leve depressa para ele. Depressa, senão vai ser tarde demais. O irmão foi levar da mesma pólvora para o Mestre Latimer. Trouxeram então um feixe de galhos secos em chamas, que foi colocado aos pés do Dr. Ridley, ao qual o Mestre Latimer dirigiu-se nesses termos: Seja forte, Mestre Ridley, haja como um homem. Com a graça de Deus, acenderemos hoje na Inglaterra uma chama que espero nunca mais se apagará. Aleluia! Quando o Dr. Ridley viu o fogo subindo, disse em altos brados: Senhor, Senhor, recebe o meu espírito. Mestre Latimer gritava com o mesmo vigor do outro lado: Ó Pai do céu, recebe a minha alma, acolhendo a chama como se fosse abraçá-la. Em seguida, passou as mãos pelo rosto, como se o banhasse com fogo, e logo morreu, aparentemente sofrendo pouca ou nenhuma dor. A fogueira de Mestre Ridley não foi bem feita. As achas de lenha foram colocadas em volta de os juncos, formando uma estrutura alta demais, de modo que o fogo queimou primeiro embaixo, não podendo subir por causa das achas de lenha. Quando o Mestre Ridley percebeu isso, pediu pelo amor de Cristo que deixassem que o fogo o atingisse. Ao ouviram sua súplica, mas sem entendê-la direito, seu cunhado quis livrá-lo da dor, razão pela qual o assistia. Como alguém muito angustiado que não sabe o que faz, ele jogou mais lenha sobre a fogueira, praticamente cobrindo Mestre Ridley, o que tornou o fogo tão violento embaixo a ponto de queimar completamente os membros inferiores antes de chegar a tocar as partes superiores. Isso o fazia pedir com insistência que deixasse que o fogo o atingisse, dizendo: Não consigo queimar. O fato era evidente. Depois de queimadas as pernas, ele exibia o flanco intacto. A camisa não fora tocada pelas chamas. Todavia, em meio a todo esse tormento, ele não se esquecia de invocar a Deus, repetindo as palavras: Senhor, tem piedade de mim, entremeadas com o grito de: Deixem que o fogo me atinja, não consigo queimar. Em meio a essas dores lancinantes, ele sofreu, até que um dos circunstantes, com sua alabarda, afastou as achas de lenha da parte superior. As chamas subiram e Mestre Ridley fez um esforço para aproximar-se do lado onde elas subiam. Quando o fogo atingiu a pólvora, ele não mais se mexeu. Centenas de circunstantes comoveram-se até as lágrimas ante esse espetáculo horrível. De fato, penso que não havia ali ninguém tão desprovido de sentimento humano
e compaixão, a ponto de não lamentar ao ver a fúria do fogo avançando sobre aqueles corpos. Em todos os lados havia sinais de dor. Alguns sentiam profundamente ao presenciar a morte daqueles cujas vidas eles estimavam tanto. Outros lamentavam por suas pessoas, sabendo que suas almas não precisavam de lamentos. Pois bem, eles estão mortos e já receberam a recompensa deste mundo. Que recompensa lhes está reservada no céu, o dia da glória do Senhor, quando Ele vier com os seus santos, há de revelar. Próximo capítulo: As fogueiras de Smithfield, relatos sobre alguns mártires que com a vida selaram seu testemunho pela fé protestante.